a todos e a todas. Eu sou o Décio, sou da executiva do Fórum de Economia Solidária de São Carlos. Hoje, dia 15 de outubro de 2020, nós no movimento faremos a entrega da nossa carta de compromisso aos candidatos a vereadores da cidade de São Carlos. Em nome de todos, né, começo a agradecer a presença dos seguintes candidatos que estão presentes. Djalma, do PSOL, né, pelo movimento coletivo, mandato coletivo. Lineu Navarro, do PT. Paulo Enem, do PSOL. Paulo Mancini, PT, mandato multirão. Raquel Auxiliadora, do PT. Soila, do PCdoB. E Thaís, do PSOL. Esses são os candidatos que nos procuraram para assinar a carta e se apresentar para o movimento. Informamos para vocês que essa transmissão ela é online, né? Ela está sendo gravada e ela será divulgada para todos os participantes do movimento de economia solidária e, posteriormente, nas nossas redes sociais. Nós faremos a leitura da carta, em seguida, em ordem alfabética, cada candidato terá 5 minutos de fala. Peço a compreensão de todos vocês, pois apenas a Thaís, né, porque vocês vão falar em ordem alfabética, tá? Conforme nós colocamos em ordem alfabética. Somente a Thaís, que nos pediu, ela tem um compromisso mais cedo, então ela pediu para a organização para ela falar primeiro. Então a Thaís vai falar primeiro, depois vai ser na ordem alfabética, começando do Djalma, a Thaís seria a última, ela passa a ser a primeira. Lembrando a todos que não é um debate, peço quem não estiver falando, por favor, deixe o microfone desligado. Agora a Sônia vai fazer a leitura da carta. Há alguma dúvida dos candidatos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Só que você não citou meu nome. Perdão. Itamar, desculpa. Estou tão acostumado, desculpa, Itamar. Itamar também, do PSOL. Eu pensei que tinha se excluído, mas tudo bem. Não, é a memória, já passou dos 50, a memória falha. Desculpa, Itamar. Eu queria só dizer que está picotando um pouco a sua fala, dá para entender, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas está picotando, não sei se é só para mim. Eu gostaria que outras pessoas também falassem, para a gente saber se é só o meu caso, para mim ver o que é possível é. Agradeço. Tá certo, Paulo. Então, só vou refalar os nomes, né? Djalma, PSOL, Lineu, do PT, Itamar, do PSOL, Paulo, do PSOL, Paulo Enem, do PSOL, Paulo Mancini, do PT, Raquel, do PT, Soila, PCdoB, Thaís, PSOL. Décio, só pela ordem, o Itamar, ele tem preferência sobre mim, que é o I, certo? Sim. Ele vai antes do Lineu. Djalma, depois do Itamar. Mas antes de vocês, que é a Thaís, que seria a última, ela será a primeira, que ela pediu para a organização, tá ok? Então a Sônia vai fazer a leitura agora. Mais alguma dúvida de alguém? Boa noite, pessoal. Eu sou a Sônia Cruz, da Tasca. Eu vou fazer a leitura da nossa proposta de carta compromisso. É um texto não muito longo e peço paciência um pouquinho de vocês, tá? Eu vou começar, então, com as considerações que nós fizemos e apresentamos nessa carta. Considerando que a economia solidária é um movimento social que vem se organizando no Brasil há pelo menos 4 décadas,
e que conta com a existência de centenas de milhares de pessoas organizadas em empreendimentos econômicos solidários, distribuídos por todo o país, inúmeras entidades de apoio e fomento e de políticas públicas diversas em nível federal, estadual e municipal. Considerando que o movimento de economia solidária da cidade de São Carlos começou a se organizar no final da década de 1990 e que hoje conta com a participação de centenas de pessoas do município, cuja forma de organização e conquistas historicamente adquiridas são reconhecidas e celebradas nacionalmente. Considerando os desafios enfrentados pelo país e pelo município para criar condições para a promoção de trabalho e renda para a população, tendo em conta a situação de crise econômica que vivenciamos e a grande potencialidade da economia solidária de fomentar a inserção laboral por meio dos empreendimentos econômicos solidários, considerando os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos definidos no âmbito municipal pelas leis número 1596 de 2010 e da lei 15853 de 2011 e alterações posteriores relativas ao programa de fomento à economia solidária e da outras providências, aqui dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária e da outras providências, respectivamente. Considerando que o Fórum Municipal de Economia Solidária, criado no ano de 2005, e que realiza reuniões regulares mensais, é o principal espaço de articulação e instância representativa do movimento de economia solidária no município de São Carlos. Assumo perante o Fórum Municipal de Economia Solidária de São Carlos e perante toda a sociedade são-carlense os seguintes compromissos. Garantir na lei, primeiro compromisso, garantir na Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, na Lei Orçamentária Anual, LOA, e no Plano Plurianual, a linhas e orçamento para o Departamento de Apoio à Economia Solidária, o DAES, para fomentar os empreendimentos econômicos solidários do município. Garantir na LDO e na LOA e no Plano Plurianual a linhas e orçamento para os programas e as ações de financiamento aos empreendimentos de economia solidária por meio do Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária. Ajudar na articulação política em outros âmbitos da esfera pública, estadual e federal, para o financiamento de programas e projetos de economia solidária do município. Apoiar a promoção ampla e constante de divulgação da economia solidária e dos empreendimentos econômicos solidários, de modo a sensibilizar a população sancarlense para a economia solidária, para a prática do consumo consciente e para participar dos espaços promovidos pelo movimento, como feiras, atividades formativas, eventos e etc. Estar aberto ao diálogo com o movimento de economia solidária do município no sentido de fortalecer a participação popular e suas demandas específicas, as iniciativas de comercialização solidária já existentes e de outros espaços físicos e feiras que surgirem como política pública, atendendo às necessidades e características do movimento. Apoiar novas iniciativas de marcos legais que sejam propostas pelo movimento de economia solidária. Fiscalizar o cumprimento dos marcos legais já existentes e os outros que poderão existir referente às políticas públicas de economia solidária. Era isso que eu tinha a apresentar para vocês, e depois todos os marcos legais, eles estão disponíveis lá no site do DAES, a gente achou que não seria necessário repeti-los agora, né, mas passo para o Décio aí que vai dar continuidade. Muito obrigada. Lembrando a todos que essa carta estará à disposição para outros candidatos que queiram também assinar, tá? Então, ela fica à disposição para qualquer candidato a vereador que queira vir assinar e trazer para o movimento. Bom, então, agora, como nós havíamos falado da ordem, quem fala agora, 5 minutos de fala, é a Thaís. Quando tiver 4 minutos, faltando 1 minuto, a Dani vai avisá-la. Pode falar, Thaís. Bem, gente, é uma alegria muito grande para mim estar presente, né, nesse encontro. Eu estou concorrendo, né, com o nome professora Thaís,
com o número 50.000. Estou representando a bancada da Ciência, da Tecnologia e Educação, que é um grupo que, de origem, é um grupo de professores universitários, que achou que a gente precisa, né, usar esse conhecimento, fazer ele chegar até a cidade. Mas tem um carinho todo especial pelo pessoal da economia solidária, porque, na verdade, eu cheguei aqui há muito pouco tempo. Eu cheguei aqui há 3 anos na cidade de São Carlos, e boa parte da minha trajetória eu fiz no Ceará. E lá eu fui militante do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, eu trabalhava com a questão da reforma psiquiátrica. Então, quando a gente faz parte dos movimentos sociais, né, a gente vê como eles se aproximam historicamente, como que eles se aproximam nos seus princípios, e mesmo nas práticas. Então, por exemplo, a gente que é da saúde mental, a gente vai chegar na história da reabilitação psicossocial, que tem a ver com como o trabalho ele serve para a reabilitação, mas, ao mesmo tempo, como a questão do emprego e renda está posta, mas não é só a questão do emprego e renda, né? É uma coisa muito maior do que isso. Que, na verdade, quando a gente vai ver a discussão, é uma discussão muito próxima das que vocês fazem. Então, é um entendimento, né, sobre a função do trabalho que dá significado à vida para além da questão meramente mercadológica. É uma alegria muito, para mim, grande estar aqui. O trabalho de vocês eu conheço mais como cidadã são carlense, né, de estar nas praças, de ver o trabalho vivo de vocês, conheço um pouquinho pelo trabalho do CAPS de saúde mental, que a gente acaba tangenciando aí essa discussão do emprego e renda por lá também, e aí tem, né, a Yolanda que está nesse meio do caminho com o PELA e um PK. E é isso, gente, é uma alegria para mim assinar a carta, né, eu já enviei a carta para o e-mail de vocês, e contem comigo, saibam que vocês podem contar comigo, tanto na Câmara, se for o caso, né, lógico que a gente está aqui porque a gente quer muito ser eleito, mas na vida em outros espaços também, tá certo? Obrigado, Thaís. Então, agora tem um tempo ainda, Thaís. Se quiser, falar? 2 minutos, tem. Tô tranquila. Tá bom. Obrigado, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Agora quem vai falar é o Djalma, do PSOL, pelo mandato coletivo do PSOL. Djalma, pode falar. Boa noite para todos e todas. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o espaço, o convite. Vou fazer uma fala bem breve também, mais para saudar, né? Primeiro, parabenizar essa articulação da sociedade civil, né, em torno da pauta da economia solidária. Acho que apresentar bem rapidamente o compromisso, né, do qual a gente é signatário, com relação às políticas de economia solidária, né? Economia solidária é uma área que eu acompanho há bastante tempo, já tendo sido membro, né, do Conselho Municipal de Economia Solidária, do Fórum, né? E o nosso eixo de emprego e renda, né, dentro das propostas que a gente elaborou, que estão disponíveis no nosso site, né, djalmanere.eco.br, elas giram 90% em torno do apoio à economia solidária no nosso município, né? São Carlos é uma referência nacional na área da economia solidária, né? Não só na prática, mas também na pesquisa acadêmica, né? Com a ENCOP, depois com o NUME, né? Com as cooperativas, com as experiências que foram e estão realizadas aqui. Então, existe um histórico bastante concreto, né? Infelizmente, houve um desmonte muito grande com relação ao apoio das políticas públicas de economia solidária, principalmente a partir de 2013, né? Com o desmonte das cooperativas, com a falta, né, de prioridade para essa temática, tanto no governo Otomani quanto no atual governo Ayrton Garcia, mas o movimento segue firme, forte, vigoroso, né, a partir da sociedade civil principalmente, e como candidato a gente assume esse compromisso, né, e não é só um compromisso retórico, é prático, né, a gente atua na área há quase uma década, o pessoal lembra da gente participando das reuniões do fórum, do conselho, enfim, como membro de um empreendimento de economia solidária, que trabalha com educação ambiental, que já fez feira, entendo bastante a prioridade da temática. A gente, no nosso site, né, colocou ipsis literis, né, os compromissos que a carta traz para os candidatos e candidatas, né, então
essa garantia de LDO e LOA e do PPA, né, constar o apoio ao DAES, o Departamento de Apoio à Economia Solidária, e também ao Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária, compromisso com as feiras, e com a formação do público em geral em torno dessa temática muito importante. Então, acho que é isso, né? Parabenizar de novo, dizer que eu estou torcendo muito para que saiam daqui algumas pessoas signatárias desse compromisso que ocupem um espaço, né, na Câmara Municipal. Acho muito positivo e sintomático, né, que quase todos aqui, ou todos, ou na sua totalidade, componham um campo, né, democrático, progressista da cidade, né, em partidos como o PSOL, o PT, PCdoB, enfim. Vejo que nós temos um alinhamento político nesse sentido, né, um consenso político em torno da relevância desse tema, que é muito importante. E tenho a convicção e a certeza que ano que vem vai ser muito positivo nesse sentido, com alguns e algumas parceiras e parceiros dentro do Poder Legislativo para dar esse subsídio, esse apoio para o movimento de economia solidária em São Carlos. É isso, obrigado, um forte abraço e estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado, Djalma. Agora o Itamar. Obrigada. Boa noite a todos. Sou Itamar Portioli de Oliveira, né? Estou na Economia Solidária desde 2006, né? Fui o primeiro funcionário concursado no departamento, trabalhando com o Reinaldo, a quem eu admiro muito, e também com o Paulo, né, que sempre foi um companheiro desde a época da universidade até hoje, que eu admiro também demais. E todo o pessoal que está aqui presente. A economia solidária, ela teve seu momento, né, de crescimento aqui em São Carlos, foi quando nós conseguimos, né, ser referência nacional, e no governo Otomani realmente nós tivemos um desmonte. Aliás, a ideia era acabar com a economia. Não acabou graças à união do Fórum. E isso a gente tem que ter em mente e está sempre relembrando. O Fórum de Economia Solidária, em São Carlos, junto com o Conselho, foram a barreira para evitar o desmonte total da economia solidária. Então, isso é muito importante que toda a comunidade da economia solidária tenha isso em mente. Essa união é que fez com que a economia solidária sobrevivesse. Porém, nós enfrentamos ainda um outro grande problema. A gente sobrevive, mas a gente sobrevive. Por quê? Porque não existe nenhum financiamento para a economia solidária. A prefeitura não dispõe de nenhuma verba. A verba do DAES é para pagar os funcionários e olha lá. Então, isso é muito complicado e vai continuar sendo complicado. Por que eu falo que vai continuar? Houve uma estratégia para a reeleição desse governo. Alguns candidatos que estão saindo, que faziam parte, eram aliados ao governo, né, saíram como candidatos para dividir o máximo possível, com promessas de terem uma secretaria depois. A ideia é essa divisão mesmo, com uma ideia de ter uma secretaria depois. Então, nós vamos passar por momentos complicados ainda. Espero que não, torço não, né, luto para que não, mas nós vamos passar por momentos muito complicados na questão do financiamento. Porém, existe uma brecha muito interessante, que é o banco comunitário. Os bancos comunitários podem ser autorizados pelo Banco Central agora, já tem vários, Palmas já fez isso, o banco lá de Maricá já fez isso, vários outros bancos já fizeram isso, que é se tornar meio de pagamento digital. E com isso, cria-se uma lei, como foi feito em Maricá e em Fortaleza, que os benefícios da prefeitura, né, aluguel social, qualquer coisa, são pagos, inclusive vale-refeição em alguns lugares, são pagos através do banco comunitário, com moeda social. Isso é muito interessante, por quê? Porque você tem uma taxa de serviço. Essa taxa de serviço vai dar ao banco uma condição de ter uma verba para investimento.
Então, a ideia nossa, tá, é começar a pensar por esse lado da economia solidária, do investimento no banco comunitário, para fazer com que ele se torne um meio de pagamento digital. Para isso, a gente vai precisar da lei, com ou sem um eleito. Espero que com mais de um eleito. Mas com ou sem? Com a pressão do quem? Do fórum e a pressão do conselho. Nós temos que mostrar que nós temos essa força. Então, através dessa postura, né, que eu vou lutar, independente de estar lá, mas estando no departamento, para que a gente faça isso. Eu gostaria muito que a gente fosse solidário aqui também. E vou dizer como. Nós poderíamos eleger mais de um. Desde que a gente faça uma campanha solidária pelas candidaturas progressivas que defendem a economia solidária. Então, poderia ter um movimento dentro da economia solidária de divulgar essas candidaturas. Divulga-se a candidatura... Tamar, se puder meu tempo está acabando. finalizar. Vou encerrar já. Sim. Divulga-se as candidaturas progressistas, independente de quem eu vou votar. Eu tenho meu voto, mas eu tenho a minha bancada, que seria interessante. Então, trabalhar unido, unidos somos fortes. É o lema da economia solidária. Obrigado. Obrigado, Itamar. Agora é a vez do Linneu, né, do PT. Linneu, você tem 5 minutos para falar também. Bom, boa noite a todas e a todos aqui presentes nessa conversa. Eu acho até que é uma conversa mais de amigos e companheiros de um campo, como o Djalma disse, como o Vareta disse, do que adversários de disputa por voto. Nós estamos todos no mesmo campo, na verdade, até porque seria estranho se tivéssemos candidatos da direita ou conservadores aprovando e assinando um termo de compromisso com a economia solidária. Até pelo que ela representa do ponto de vista de oposição à economia formal, à economia capitalista. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Então, boa noite a todas. Eu queria saudar a iniciativa do Fórum, dos militantes da economia solidária, organizados na cidade de São Carlos, de trazer esse debate, essa conversa, na verdade, aqui entre a gente. Tá? Eu costumo dizer que dos poucos fundos municipais que não foram abocanhados pelo Executivo neste ano, na discussão da pandemia, que se criou uma lei na Câmara que todos os fundos municipais deveriam remeter os seus recursos depositados para a questão do Covid, foi o Fundo de Economia Solidária. Isso porque é um grupo de pessoas na cidade, empreendedores, de militantes de uma causa, que são ativos. E por isso o governo se tentou, não conseguiu remeter os recursos do fundo para esse bolo geral, que acabou, inclusive, resultando em denúncias junto ao Ministério Público, está investigando o próprio hospital de campanha, que não serviu para nada, mas consumiu cerca de R$350 mil de dinheiro público. Tá? Todos os outros fundos se perderam. O Fundo Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Esporte, todos os outros, na verdade, foram todos encaminhados para o mesmo saco, que não precisava, na verdade, desse recurso, diga-se de passagem. Tá? Então, quero realçar o papel, né, que o coletivo de economia solidária na cidade tem, desde a sua organização, mais de forma institucional, que foi em 2005, quando foi criado o Fórum, mas que veio antes, de uma luta já, me lembro bem, desde o começo do governo do Newton, o pessoal que se fez presente e fez imposições do ponto de vista que a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal coubesse, né, o setor, coubesse primeiro uma divisão, depois o Departamento de Apoio à Economia Solidária. Tá? É necessário dizer que nos últimos 2 governos municipais se tentou e conseguiu, do ponto de vista de segurar recursos ou dificultar a aplicação dos próprios recursos do Fundo Municipal naquilo que o Conselho aprova, a sua execução, a sua implementação, a sua agilização. Tá? Então, o Departamento de Apoio à Economia Solidária, quando não tem a compreensão política de ser efetivamente um motor, um fomento, na verdade, de fomentar aquilo que o Conselho pensa para a cidade, ele atrapalha sendo pouco ágil, sendo muito vagaroso. E é isso que vem ocorrendo e que os empreendimentos, o coletivo reclama o tempo inteiro, já faz tempo. Sem dizer, né, que teve um interregno no governo otomano que tentaram, inclusive, acabar
né, com o Departamento de Apoio à Economia Solidária. Tá? E aí eu quero dizer que alguns vereadores, eu particularmente, ajudei, né, a articular uma defesa no sentido de que não acabasse, que tentaram acabar. Né, quando era secretário municipal, uma outra pessoa que ocupou o cargo lá, sendo totalmente alheio aos objetivos da economia solidária. Tá? Eu acho que nós precisamos avançar. Né? Eu sou autor da primeira lei de coleta seletiva do município de São Carlos, sempre apoiei a cooperativa, as cooperativas primeiro, depois a cooperativa, hoje existente ainda, mandando recursos através de emendas parlamentares, apoiei a economia solidária em vários momentos, do ponto de vista de destinação de emendas parlamentares, e aqui se falou de emendas, se falou, na verdade, de garantir, e é um dos propósitos da Carta Compromisso, a questão de recursos para a economia solidária no plano plurianual, no plano de diretrizes orçamentárias e no orçamento municipal, na OA. É importante também ter uma outra lei que é anterior a essas e que é mandada no começo de toda a gestão municipal, que é o plano de metas. O executivo apresenta publicamente o seu plano de metas para os 4 anos do seu governo. É uma lei de iniciativa e os governos vêm cumprindo. Não as metas que estabelecem no plano, os 2 últimos particularmente, mas apresentam. Então, é importante que o Fórum de Economia Solidária, os candidatos eleitos desse coletivo se comprometam a meter a colher, né, quando o executivo municipal for elaborar o seu plano de metas, para deixar claro lá que vai ter incentivo, que vai ter apoio, vai ter fomento à economia solidária já no plano de metas, que é anterior ao plano plurianual e anterior ao primeiro envio da lei de diretrizes orçamentárias, que geralmente mandam até o final do mês de junho de cada ano. Então, é uma lei anterior a essa, eu acho que era importante, inclusive, eu particularmente vou incluir como um anexo de compromisso meu, de meter a colher nessa discussão do plano de metas. Tá? Se puder. Oi? 1 minuto é esse, Dani? Não, finalizar já. Oi? Escutei. Já finaliza. Tá. Eu acho que outra questão que eu queria colocar, a questão de inovação, eu acho que tem que pensar claramente numa incubadora pública municipal para a economia solidária. Desnecessário falar do fortalecimento do Departamento de Apoio à Economia Solidária, tá? A questão de como o Conselho efetivamente determina os recursos de economia solidária e como, na verdade, ele seja um ator, né, na discussão disso, porque o Conselho, inclusive, tem a prerrogativa de opinar, né, quando se elabora as LOAs e quando se estabelece, se discute também as LDOs. Então, o Conselho tem que cobrar do Executivo que participe efetivamente dessa discussão dos recursos ligados à economia solidária. Tá? E também, obviamente, eu acho que é correto que se dê prioridade aos empreendimentos cadastrados, inscritos na economia solidária no município, para que não venham, né, os estrangeiros de última hora, que articulam entidades, muitas vezes até fantasma, para participar desses eventos do município. Tá? E que tem recursos públicos, obviamente tem que ter o apoio do Executivo nisso aí. Esse que eu queria falar para vocês. Obrigado. Obrigado, Lineu. Agora é Paulo Tauir. Obrigado, Lineu. Do PSOL. Acertei seu nome, Paulo? Isso, Paulo Tauir. Paulo Tauir. Sua vez agora. Tá bom, então. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Paulo Tauir, muitos me conhecem como Enem, né, do apelido da época de universidade. Sou arquiteto, servidor municipal concursado. Quero agradecer muito o convite por estar aqui, dizer que eu valorizo muito esse diálogo com o movimento de economia solidária, né, que eu já acompanho há bastante tempo, participando dos espaços, dos debates, eventos que vocês promovem, mas principalmente depois que eu tive a oportunidade de, por um curto espaço de tempo, ser membro do Conselho de Economia Solidária, né, a partir do qual a gente pôde estreitar o diálogo e ter algumas iniciativas bacanas em comum, né, que eu espero aprofundar, seja com o mandato de vereador, seja com a minha atuação como servidor público que eu sou, né. Espero, inclusive, que todos que estão aqui consigam ser eleitos, né, seria muito bom para São Carlos, né. Quero começar dizendo que, nesse momento que a gente está passando, a economia solidária, para mim, ela é estratégica, porque a gente vive uma crise que não é uma crise meramente conjuntural, não é uma crise apenas da pandemia, né? É uma crise estrutural do sistema capitalista que a gente vive. Claro que não dá para aprofundar essa discussão aqui, mas é uma crise que veio para ficar
num modelo de sociedade que está em colapso, né? E a gente precisa fortalecer as iniciativas, então, nesse contexto, que trazem empoderamento popular e iniciativas que colocam em pauta uma outra forma de organização social, né? E por isso que a economia solidária se torna tão estratégica, tanto no sentido mais emergencial, quanto no sentido estratégico mesmo da gravidade do problema que a gente enfrenta. Nesse sentido, mais emergencial, eu quero fazer, né, coro aqui com a fala do Itamar também, que eu tenho estudado e debatido bastante a questão da moeda local, que eu acho que é uma proposta importante da gente trazer para a campanha, que eu trago aqui para vocês e que vou pautar na campanha, né, que a ideia seria, então, né, criar uma moeda local que pudesse, ao mesmo tempo, servir para a gente poder pagar uma renda básica para as famílias que mais sofrem os efeitos da crise, ao mesmo tempo, ela iria fortalecer os empreendimentos de economia solidária cadastrados e os pequenos comércios de bairro que poderiam receber essa moeda e criar um ciclo virtuoso aí de fortalecimento da economia popular e solidária no município. Nesse contexto também, eu acho que existe muito espaço para a gente expandir e fortalecer a economia solidária nos territórios, né, seja com novos empreendimentos, por exemplo, em ramos de construção civil, alimentação, agricultura familiar, hortas comunitárias autogestionárias nos bairros, queriam trazer alternativa de renda e soberania alimentar para as famílias mais vulneráveis também, né, e com o fortalecimento dos empreendimentos existentes, a partir da criação de redes, né, e de uma forte rede de apoio entre os empreendimentos, que é uma pauta que eu acho fundamental, né, e que a gente precisa fortalecer isso com as políticas públicas que a gente vem a implementar a partir da Câmara Municipal, né. Por fim, queria trazer algumas outras pautas que eu considero muito importantes para a cidade, que estou abraçando na campanha, né, como, por exemplo, a do transporte público, né, onde eu já historicamente tenho uma atuação na área, que defendo uma mudança estrutural no sistema de transporte para que a gente possa, de fato, implementar melhorias no transporte público, né, inclusive chegando na tarifa zero, que vai mudar radicalmente a forma como as pessoas acessam a cidade, têm acesso aos seus direitos, né, garantidos, e também a pauta da política habitacional, né, que eu estou trazendo uma série de propostas que permeiam aí a política de moradia, desde a mudança no foco da política habitacional. Paulo, um minuto. Tá, obrigado, Dani. Desde a mudança de foco da política habitacional no município, para que a gente tenha pequenos empreendimentos ocupando os vazios urbanos da cidade, né, e sendo localizados, né, em lugares com melhor infraestrutura do que esses grandes conjuntos que são feitos atualmente, que foram feitos até hoje, e uma política de melhoria das moradias precárias para as famílias de baixa renda, que já existe legislação, mas nunca é aplicado, e o combate à especulação imobiliária, né, que é fundamental que a gente aplique aos instrumentos que a gente tem hoje de aumentar o IPTU dos terrenos vazios e dos milhares de apartamentos vazios que a gente tem na cidade, para que a gente, assim, consiga reduzir, né, o impacto do preço dos aluguéis e dos imóveis na vida das pessoas, que é algo muito brutal em São Carlos também, né. Era um pouco isso que eu queria trazer aqui de contribuição para o debate com vocês, dizer que estou aberto para a gente continuar dialogando e que estou e reforçar o meu total compromisso com todas as demandas que vocês trouxeram na carta de vocês e o compromisso de construção conjunta dessas ideias e outras possíveis propostas que a gente venha a implementar aí, seja ao longo da campanha, seja num futuro mandato. Obrigado a todas e todos. Boa noite. Obrigado, Paulo. Agora, quem vai falar pelo mandato multirão do PT é o Paulo Mancini. Pode falar, Paulo. Marcou 6 horas? 7 horas, marcou? Isso aí é hora.
Então, vou passar uma. Quantos anos você tem? 16. Paulo está com o microfone desligado. Espera só um pouquinho. E a Soila ligada. Soila, isso, desliga o seu microfone. Eu queria falar uma coisinha, eu posso dar uma licencinha? Pode falar. Então, eu tenho um compromisso às 7 horas, será que o Paulo não deixava eu passar na frente dele? Por mim não tem o menor problema. Pode sim, Soila, por favor. É uma honra. Obrigada, hein, Paulo? É isso. Eu já posso começar a falar, Décio? Pode falar, Soila. Gente, boa noite para vocês, para todas as mulheres, para os homens também. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte da economia solidária. Verdade, eu fui presidente de uma cooperativa 2 vezes e quando acabou foi assim, desmoronou, né? A Cooperlimpa, ela tinha 178 postos de trabalho. Foi assim, um choque. No tempo do Newton, a gente teve esse apoio mesmo. O otomano acabou, né? Foi bem complicado. Hoje a gente precisa muito de economia solidária, porque eu estou preocupada nos próximos anos que vem agora. Porque se a gente não abraçar a economia solidária agora e fazer projeto e pôr uma incubadora para funcionar mesmo, e a gente não pôr lei, vai ter muita gente sem renda. Em economia solidária, praticamente as pessoas têm renda, né? Então, eu apoio essa carta incubadora, assino um compromisso mesmo de botar verba parlamentar se for eleita, e também se eu não for, quem for aí ajudar a gente a lutar junto. E para mim é isso, eu estou um pouquinho atrasada, vocês me desculpam, tá? Mas conte comigo. O Reinaldo, o Paulo me conhece, a Yolanda eu vi agora, lembra da luta que a gente teve, eu fui até em Brasília lutar pela economia solidária, a Raquel acho que lembra disso, mas é isso, eu apoio a economia solidária, estou aqui para ajudar em que for preciso, e vamos por lei mesmo, impor, garantir um fundo municipal que recebe anualmente um recurso para a economia solidária. Isso precisa muito. Tudo bem? Obrigada, gente. Estou um pouquinho de pressa. Muito obrigada por essa oportunidade, tá bom? Obrigada. Obrigado a você, Soila. Então, agora a gente volta para o Paulo Mancini. Tudo bem, Paulo? Pode falar. Oi, Zé, tudo bem? Oi. Estou saindo daqui. Ai, nossa, quanta coisa. Boa noite, senhora. Eu vou pedir... Boa noite, senhora. Não vou poder... ir. Microfone, agora sim. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Pode falar, sim. Paulo. Tá joia, gente. Desculpa aí, a frase mais falada em toda essa pandemia é isso. O seu microfone está fechado. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito bom matar saudades de algumas pessoas muito queridas, né, que estão aqui. Nós, antes de concorrentes, infelizmente as circunstâncias empurram a gente, às vezes, para a concorrência, mas eu tenho certeza aqui que cada um de nós torce por si e torce pelos outros também. Fala, pô, que legal que, né, que tal outra pessoa se elegesse, né, também. Quero saudar o Fórum por essa iniciativa, né? Muito bom, que falta que eu sinto de iniciativas como essa que possam congregar os setores progressistas para a gente falar um pouco, discutir um pouco e ter aulas, né? Porque cada fala aqui, ainda que curta, é uma aula. Eu, na realidade, aqui, eu não me represento, né? Eu represento o coletivo Mutirão, do Mandato em Mutirão,
da qual faz parte, eu vou citar, eu acho que só 2 ou 3 pessoas aqui que compõem o mutirão junto comigo, que são as pessoas que estão mais relacionadas historicamente ao movimento de economia solidária em São Carlos. O professor Bernardo Teixeira, do Departamento de Engenharia Urbana da UFSCar, que desde o início, acho, do NUME, em COP da UFSCar, ele participa, né? E o Reinaldo Sorbili, que foi diretor do Departamento de Economia Solidária de São Carlos por 8 ou 10 anos. Dentro do mandato em mutirão, a gente constituiu um grupo para debater e criar propostas para a área econômica em geral, e particularmente a área de economia solidária, que foi coordenado pelo Reinaldo Sorbili, cujas propostas estão à disposição no site da nossa campanha, que é mutirãomancini3100.com.br. Eu ouvi as propostas e concordo plenamente com todas elas, e queria só como contribuição dizer uma outra política que eu acho que a gente deve ter em São Carlos, complementando esse conjunto que o Fórum propõe, que é de nós termos políticas de apoio ativo a empresas em situação falimentar ou em difícil situação, para se transformarem em empresas autogestionárias. Eu acho que o município, principalmente nesse momento, eu não sei quantas empresas deixaram de existir, mas eu sei que foram muitas e muitas empresas. Então, a gente deveria estar atento, né, a gente, eu digo como município, né, a essas empresas e procurar apoiá-las para eles se transformar em empresas autogestionárias. Era essa uma contribuição que eu queria dar. E, por fim, ressaltar, né, a importância do Fórum como um órgão de resistência fundamental para garantir a existência do próprio Departamento de Economia Solidária, que, como outros já falaram, teria deixado de existir se não fosse essa resistência. Eu sou ambientalista há mais de 40 anos, sempre fiz um trabalho voluntário como ambientalista, participo de 2 ONGs ambientalistas, a PASC e a Veredas, né? E fiquei 12 anos como gestor público na área do meio ambiente. E quando Paulo, você tem 1 minuto. Agradeço. Quando eu deixei a prefeitura e precisava complementar, porque eu sou professor, né? Agradeço já os parabéns antecipadamente pelo Dia do Professor, né? E parabenizo a todos os professores que nós temos aqui também. Mas quando eu deixei a prefeitura, precisava complementar minha renda com alguma coisa, eu não tive dúvidas que eu deveria seguir pela área do empreendimento de economia solidária, e ajudei a criar com outros companheiros e companheiras, né, a Reenvolta Socioambiental. É uma cooperativa de trabalho e sempre procurando atuar dentro das nossas possibilidades, ativamente dentro do Fórum Municipal de Economia Solidária. Só não tão orgânico, um pouco por falta de tempo e outro tanto pela deficiência visual. Era isso daí, gente. Eu agradeço bastante essa oportunidade de estar em conjunto aqui com vocês. E com Deus. Muito obrigado, Paulo. Agora nós vamos falar com a Raquel Auxiliadora, também candidata pelo PT. 5 minutos de fala, Raquel. Obrigada, Décio. Boa noite a todas as companheiras e companheiros aqui presentes. É uma felicidade estar aqui com gente tão querida e que faz parte da minha vida em vários momentos. E é isso, a gente já se encontrou em muitas lutas, né, nessa cidade. Tenho certeza que a gente vai continuar em várias frentes juntos e juntas, porque essa frente é por isso que a gente está aqui, né?
Não sei, acho que a maioria aqui me conhece, mas eu sou professora da rede municipal, da educação dos jovens e adultos, e há 8 anos atuo no CAPS 2, com usuários da saúde mental, muitos deles, né, do Recriarte, e tive uma trajetória como gestora de política para as mulheres, onde eu pude ter aí a felicidade de desenvolver projetos junto à economia solidária, primeiramente com o Reinaldo, e depois com a Rita, que foi nossa gestora no governo Barba, e projetos que eu pude ver como transformar a vida das pessoas, e por isso que eu venho aqui hoje assumir o compromisso com a economia solidária, porque eu sei como, na prática, ela é importante para a transformação social, né? Do simples, eu estou lembrando do Jura, e aí tá difícil aqui, Yolanda. Como era bonito quando o Jura chegava e me mostrava a produção dele, e eu sabia o quanto aquilo era, como fazia bem para a saúde dele, né, para todo ao redor, como eu vi mulheres hoje na construção civil, a partir do curso Mulheres, né, do projeto Mulheres Construindo Autonomia, que a gente pôde desenvolver. Então, eu acredito e tenho convicção da importância da economia solidária na transformação da vida das pessoas, e por isso que assumo esse compromisso da economia solidária de São Carlos na próxima gestão, e espero que as companheiras que estão aqui presentes. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Como o Paulo bem lembrou, hoje se comemorou o Dia dos Professores, né? Temos aqui vários professores presentes, então, em nome da Economia Solidária, desejamos a todos muita luta, né? O professor agora tem que lutar muito até para ser professor, né? É uma profissão que faz com que todas as profissões dependem dessa profissão. Então, parabéns, muito obrigado por todos vocês. Estamos muito contentes com a presença de todos vocês, com a fala daqueles que também já foram, que passaram por aqui, né? E tudo isso aqui, esse trabalho que foi feito, a fala de vocês, nós estaremos divulgando para os empreendedores da economia solidária, né? E também para a população, através das nossas redes sociais, porque para frente, acabando essa pandemia, nós ainda temos muito trabalho pela economia solidária. A economia solidária espera acolher muitas pessoas que a gente sabe que virão até nós. Estaremos, como sempre, de braços abertos para todos. E esperamos que, quem sabe, todos vocês sejam eleitos e levem a nossa bandeira. Obrigado à presença de todos.